Próximo projeto. Discussão única do PLE número 31 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: aprova e institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Jacareí. Apresentação do projeto. Ótima tarde a todos. Hoje sessão bem recheada de projetos importantes para a cidade. E agora o nosso assunto é meio ambiente. Meio ambiente e sustentabilidade social. A gente sabe o quanto que é importante na cidade termos árvores para o nosso bem-estar, para a nossa comodidade, mas árvores que estejam em locais adequados, que vão trazer aí mais tranquilidade para a população. Sabe-se que no passado muitas árvores foram plantadas no município, mas em locais que não eram adequados. De repente, espécies arbóreas que poderiam ser plantadas na zona rural foram plantadas em região central, danificando algumas calçadas da cidade. Então, na verdade, é importante se pensar em um plano municipal de arborização. E como que se pensa em um plano de arborização para a cidade? Conversando com os setores responsáveis pelo meio ambiente. Por isso eu queria aqui parabenizar a Prefeitura, que através da Secretaria de Meio Ambiente trabalhou nesse projeto que trata do Plano Municipal de Arborização em Jacareí. Arborização urbana, que foi um trabalho que foi feito em parceria com uma empresa privada, onde também teve uma audiência pública na Câmara de Jacareí, também teve a consulta pública no site da Prefeitura, que ficou aí por diversos meses disponível para que a população pudesse acessar essa consulta e poder colocar suas sugestões. Conversando com alguns técnicos, eu queria mandar aqui um abraço, um agradecimento ao senhor Rogério Costa Manso, a Cláudia Ciapina, a Cíntia, que são pessoas que estão responsáveis aí pela pasta do meio ambiente de Jacareí e fazem um trabalho importante para a cidade. E dizer que esse plano aqui, ele é um avanço importante para a cidade, porque a partir de agora a gente terá uma regulamentação de como que serão plantadas as árvores no município. Eu queria pontuar aqui o seguinte também para vocês, que nesse plano estão previstas 43.850 novas árvores nos próximos 20 anos, ou seja, uma média de 1.370 árvores por ano. E nesse plano nós temos aqui assuntos como tem que ser feito o plantio, como tem que ser feito o manejo, a manutenção, a reposição, a expansão da arborização no município. E é um plano que vai ser revisto a cada 5 anos. E também é um plano que atende às diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Então é importante lembrar aqui, meus amigos e minhas amigas, que é um trabalho para a cidade que a gente pretende aprovar aqui hoje, esse projeto aqui, que vai visar um plantio de árvore na cidade adequado, um plantio organizado e a gente ter na cidade aí um conforto maior. A gente sabe o quanto que é importante as árvores na cidade e o quanto de conforto térmico que elas trazem para a gente. Uma rua que é arborizada é mais bonita, uma rua que é arborizada traz mais tranquilidade para as pessoas. Até nas temperaturas altas, a gente está no inverno agora, mas vai chegar o verão de novo, a gente sabe o quanto que uma rua que tem muitas árvores influencia na temperatura do ambiente. Ainda mais em ruas asfaltadas, a árvore ela é fundamental porque ela traz mais tranquilidade, mais conforto térmico. Só que é importante tudo ser com uma organização. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês da mensagem que nós recebemos aqui e já parabenizar os técnicos responsáveis por esse plano de arborização urbana. O presente projeto tem por objetivo instituir o Plano Municipal de Arborização Urbana de Jacareí, como instrumento essencial para o planejamento e a gestão da arborização urbana do município,
alinhado aos princípios de desenvolvimento urbano sustentável e qualidade de vida da população. O estudo realizado foi balizado pelo Manual para elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, o qual é um dos documentos técnicos mais complexos para orientar esse estudo, visto que é específico para a elaboração de planos de arborização. A arborização urbana, definida como o conjunto de árvores situadas em áreas públicas e privadas, é essencial para o equilíbrio ambiental das cidades. Engloba desde árvores plantadas em parques, praças e jardins, até aquelas presentes em calçadas e vias públicas. Os benefícios da arborização urbana são amplamente reconhecidos por estudos científicos e experiências exitosas em diversas cidades brasileiras e internacionais, abrangendo a redução da temperatura e ilhas de calor, sombreamento, melhoria da qualidade do ar por meio da retenção de poluentes atmosféricos, atenuação de ruídos, controle de enchentes e suporte vital à biodiversidade urbana. Além disso, a arborização impacta diretamente na saúde física e mental da população, promovendo bem-estar, incentivando a permanência em espaços públicos e estimulando práticas de lazer, esporte e convivência. Estudos da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que cidades com cobertura vegetal adequada apresentam menores índices de doenças respiratórias e cardiovasculares e maior qualidade de vida percebida. Portanto, o Plano Municipal de Arborização Urbana, o PMAU, é um instrumento estratégico para o planejamento, a implantação e o manejo sustentável da arborização urbana de Jacareí. Sua elaboração técnica e participativa garante que as ações de arborização deixem de ser pontuais ou reativas e tornem-se estruturadas, integradas ao planejamento urbano e orientadas por critérios técnicos e ecológicos. Entre os objetivos principais desse plano destacam-se o mapeamento e a quantificação da cobertura arbórea urbana, o levantamento de espécies existentes e a definição de espécies adequadas ao plantio nas vias públicas. Então, é um plano que traz para a gente um norteamento de como que as árvores devem ser plantadas no município. O estabelecimento de diretrizes de plantio, manejo, substituição e conservação das árvores. A gente sabe aqui como vereadores, né, o quanto de demanda que nós temos de poda de árvore do município e demanda de supressão. Com esse plano aqui, nós teremos um norte melhor de como devem ser feitas as podas e também as supressões das árvores. Tudo bem organizado. Também a promoção da participação social por meio de programas de educação ambiental, incentivando o envolvimento da população com a preservação e expansão da arborização. A adoção de tecnologias como georreferenciamento para cadastro e monitoramento das árvores. Uma das pretensões desse plano é que as árvores sejam chipadas, para que as pessoas possam saber que espécie arbórea que é, de onde que ela é, se é nativa ou não. Então, é importante para a questão de conhecimento de história da árvore. E também de um cadastro municipal das árvores que nós temos. E também a redução de custos com podas e remoções a partir de um planejamento mais eficiente e preventivo. A elaboração desse plano visa ainda atender diretrizes de políticas públicas nacionais e estaduais, como a Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal Brasileiro e as metas de sustentabilidade preconizadas pelo programa Município Verde Azul, do qual Jacareí faz parte também. Então, isso mostra o nosso compromisso com o meio ambiente, nosso compromisso com o verde, com a sustentabilidade, com a questão ambiental. E o principal objetivo desse plano é estimular e auxiliar as prefeituras
paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo, no caso aí o PMVA, sendo o Plano Municipal de Arborização critério essencial para o avanço no ranking ambiental do programa. Então isso mostra também, gente, que a gente tendo esse plano aprovado em Jacareí, também poderemos pleitear melhorias para o município na questão ambiental. Então, a gente também vai conseguir trazer mais investimentos para o município com esse plano. Por fim, outros municípios já adotaram planos semelhantes, colhendo frutos na forma de cidades mais resilientes às mudanças climáticas, com melhor qualidade de vida e maior valorização do espaço urbano. Assim, o plano foi amplamente debatido em audiência pública, garantindo a participação popular e democrática na sua elaboração. Com este plano, Jacareí avança em seu empenho com a preservação ambiental, a gestão inteligente do território urbano e a promoção de uma cidade mais verde, saudável e sustentável para as atuais e futuras gerações. A gente sabe o quanto que é importante as árvores no município, eu já falei isso, e com esse plano aqui nós teremos um norteamento. Esse plano aqui, ele é um norteador para que nós possamos pensar na nossa geração, que já passa calor, a temperatura da Terra, né, do nosso planeta, está cada dia mais alta, e a gente realmente, com medidas como essa, com arborização adequada, a gente também vai conseguir segurar a temperatura para que nós, nossos filhos e netos, as gerações futuras, possam ter um país melhor para se viver. E Jacareí também. Então, eu penso, para poder a gente encerrar aqui, que um plano de arborização que foi trabalhado por técnicos e especialistas, ele visa também, não só a questão estética do município, porque as árvores são bonitas, mas também uma organização e uma questão sustentável, pensando nessa geração e nas futuras gerações. Por isso eu peço o voto favorável dos senhores vereadores, da senhora vereadora, para que a gente avance ainda mais nessa política de meio ambiente, nessa política de sustentabilidade. Lembrando que Jacareí já tem um compromisso com as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, já somos exemplo de cidade que busca atender às ODS. Tanto que todos os nossos projetos de lei, eles estão em consonância com a Agenda 2030. Isso mostra o nosso compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade. Por isso, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Este projeto que está na casa hoje é muito importante para a população da cidade de Jacareí. Eu tenho prova disso. Primeiro mandato do Dr. Telmo de Almeida Cruz, graças a Deus ele está lá no céu, não está aqui. Ele foi no Parque Meia Lua, na subprefeitura, e deu uma muda de árvore para cada pessoa plantar em frente das suas casas. Pegamos essa árvore e cada um plantou aquela muda de árvore. Só que tem muda de árvore que é para plantar na praia. Aquela ramo que vai embora. O que acontece hoje, que o Parque Minha Lua, não é o lote inteiro. A gente comprou lá meio lote, 10 por 25. E a gente repartia no meio. E cada um plantou um pé de árvore. Só que essa árvore está até hoje lá, dando o maior trabalho para tirar, e a prefeitura não tira. Não sai e atrapalhando as casas. Quantos de rinões eu já vim falar com o meio ambiente, na época da Crúdia. Mas eu quero deixar aqui para o povo entender a situação, até os vereadores, entender como que foi que aconteceu. A minha árvore da minha casa,
ela estava arrebentando o piso todo e estava muito alta. Eu fiz um documento, como vereador, para retirar a árvore. Nunca tirava. Aí um dia o meio ambiente foi lá, tirou a árvore, tirou os galhos da árvore. O meu filho, Alexandre Ferreira Pereira, era vivo ainda. Quando ficou tirando a árvore, ele tirou foto dos caras do meio ambiente. Caminhão, os caras tudo tirou foto. Passado uns 3 meses, meu filho tinha falecido. Parece que eles não gostam de mim. Sabe o que fizeram? Mandaram para mim pagar R$ 1.600, que eu tinha tirado os galhos da árvore. Eu falei com a minha assessora, Tânia. Ela falou, não, você está aqui no computador, seu filho tirou as fotos. Fiz um maço dessa altura de ofício e fui lá na CRODE. Falei, então foi eu que tirei? É. Falei, e aqui as fotos dos caras do meio ambiente tirando aqui, ó. Quer dizer que eu subi isso da árvore, com a cidade minha, subi isso da árvore para tirar galho de árvore. E esse aqui não está escrito meio ambiente, os caminhão, tudo aqui? Ah, não, foi erro nosso. Se meu filho, por isso que eu falo, tem que ter documento. Se meu filho não tivesse tirado as fotos, eu poderia levar um processo e ainda pagar R$ 1.600. Mas, graças a Deus, meu filho já faleceu. Passou muito por aqui, aqueles vereador novo não conheceu, mas passou o Flavinho conhece, todo mundo sabia isso. Sorte minha foi quem tirou as fotos. Então, hoje, esse projeto é importantíssimo na cidade, para saber a árvore que planta. Porque se plantar a árvore errada, pelo amor de Deus, não tira a árvore de jeito nenhum. É um maior trabalho do mundo tirar uma árvore em frente de sua casa. Mas só que essa árvore, ela está arrebentando o piso, ela está arrebentando o cano de água, ela está subindo em cima do telhado, ela está quebrando o telhado, e não tira essas árvores. Eu tenho vários documentos no meu gabinete. Então, por isto, Celso Florencio, não é que eu estou do seu lado. Nós temos 11 vereadores lá do Celso Florencio. Mas tem 2 aqui que não estão lá, mas voto bem favorável. Porque um projeto desse aqui é favorável, não tem jeito. Mas eu vou votar favorável e tenho certeza que quem vai ganhar nisso aí é a população da nossa cidade de Jacareí. E digo para vocês, fiquem espertos para vocês não tirar a árvore. Fica cortando a árvore aí, porque, olha, se entregar você e tirando um galho de árvore, nada, R$ 1.600, fora a multa que você levar, porque o meio ambiente não brinca com ninguém. Então, Celso Florencio, Rogério Manso, do meio ambiente e equipe, pode contar com esse vereador aí. Meu voto é favorável do vereador Valmir do Parque Meia Lua. Boa tarde a todos. Nós estamos no momento da ordem do dia em que são discutidos e votados os projetos de interesse da cidade apresentados pelos vereadores e também pelo prefeito. Esse projeto é um projeto que obrigatoriamente ele tem que vir do Poder Executivo, porque nós estamos aqui estabelecendo um plano municipal de arborização urbana. Eu sou nascido e criado aqui em Jacareí, tenho 47 anos e estou no meu 3º mandato, né? Então a gente adquire uma certa experiência aqui na Câmara Municipal, mas logicamente que a gente traz na bagagem aí o nosso conhecimento do município. O município de Jacareí foi um município mal projetado, que não tinha legislações para a gente inibir o crescimento de forma desordenada.
Jacareí foi projetada para aproximadamente 50 mil habitantes. Hoje nós estamos com 250 mil habitantes, com ruas muito estreitas e com árvores plantadas em locais errados e de proporções de medidas também equivocadas. E eu falo isso porque todos os vereadores enfrentam diariamente problemas de munícipes com árvores que foram plantadas de forma incorreta. Tenho certeza. E aqui eu quero mandar um grande abraço para a Dona Cida lá do Meia Lua. Que luta, hein, Dona Cida? Uma árvore que foi plantada lá e há bastante tempo a gente está tentando a supressão dessa árvore e ainda não conseguimos. Por quê? Porque é uma árvore que está em condição sadia, mas já tivemos problema lá no Meia Lua, teve um vendaval lá que arrancou um monte de árvore, quebrou casa, estragou o patrimônio das pessoas. E a da Dona Cida permanece em pé lá, está lá a árvore da Dona Cida, mas entupindo calhas, dando problema de vazamento, interferindo no calçamento público, e é nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. No ano passado, na outra legislatura, a gente participou, quem acompanha a política local, sabe que nós participamos de audiências, de debates relacionados a esse tema. E eu sempre falei da importância de termos um plano municipal conciliado com as diretrizes nacionais. A gente já tinha essa possibilidade, mas não conseguia avançar. Foi contratada uma empresa privada, e nós aqui falamos com muita clareza. Nós não estamos falando só da questão ambiental. Ela é importante, a gente preservar o verde, o desenvolvimento sustentável, é importante, mas a gente também está falando de acessibilidade e mobilidade urbana. Imagine só, nós temos calçadas estreitas, com árvores plantadas quase no meio da calçada. Como que passa um cadeirante? Explica para mim, como que passa um cadeirante? Ah, mas daí a lei não permite, a lei não permite. A lei foi feita para ser alterada, com coerência, com base legal, mas ela tem que ser alterada. Por quê? O que nós temos que colocar na balança é o interesse público. E qual é o interesse público maior? É que seja feito um plano de arborização, que ele vai fazer com que a cidade cresça, que a gente tenha qualidade de vida, mas que ele não prejudique as pessoas e não coloque as pessoas em risco. Então, dentro desse projeto, que eu participei dos debates desde o outro mandato, do mandato de 2020 a 2024, eu quero aqui destacar dois artigos dessa lei para a gente gravar, porque o primeiro deles é o artigo 7º, que fala do objetivo dessa legislação, que é impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável, aprimorar a qualidade de vida e estabelecer o equilíbrio ambiental da cidade. Esse é o objetivo, esse é o cerne da questão, tá? E no artigo 11, olha só, nós vamos ter que ter uma regulamentação, porque é uma questão complexa, né? Então, uma questão complexa que a gente tem que ter um certo cuidado, seja por uma poda ou por uma supressão, para não cometer nenhum crime ambiental. Então, no artigo 11 fala o seguinte: o plantio, manejo, supressão, transplantio e conservação das árvores existentes e a serem plantadas serão regulamentados em normas específicas, observando o que dispõe o Plano Municipal de Arborização Urbana. Então, nós vamos ter que ter uma regulamentação para tudo isso, mas eu espero, de verdade, que desse papel, dessa lei que nós estamos aprovando, a gente tenha efetividade, concretude, porque não adianta a gente aprovar uma legislação e a gente ficar patinando, as pessoas reclamando e nada acontecendo. Então, vou cobrar, quero mandar um grande abraço ao Rogério Costa Manso, meu amigo, nosso secretário de Meio Ambiente, que tem um grande desafio pela frente. Um abraço a toda a sua equipe, que eu sei que vocês estão com muita boa vontade. Como dizem aí, estão com sangue nos olhos e querem fazer diferente. Eu tenho certeza que vão fazer com o apoio dessa Casa de Leis. Um forte abraço
com certeza meu voto será favorável. Boa tarde a todos. Neste momento, nós estamos na discussão de um projeto de lei enviado pelo prefeito Celso Florencio, que foi elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa aí do nosso querido secretário Rogério Costa Manso. E esse projeto institui o Plano Municipal de Arborização Urbana. Eu fiz questão de subir aqui para falar que esse projeto é de grande interesse público, é de grande interesse da população. O nosso gabinete, ele recebe diariamente diversos pedidos de supressão de árvores. Árvores que, ou seja, estão entrando, a raiz está entrando para dentro da casa, está danificando a casa, está danificando a calçada, está muito alta e dando a sensação de risco para quem mora próximo. Então, árvore que está torta, árvore que está com... sai aquele siriri de dentro. Então, você está me ouvindo falar e está pensando aqui, poxa, aqui na minha casa tem uma árvore, já pedi para a vereadora e até agora nada foi feito. Aqui perto da minha rua tem uma árvore também que eu já falei com essa vereadora e nada foi feito. Não depende só da gente, depende do olhar único e exclusivo do engenheiro ambiental. Eles é que fazem toda essa triagem, eles é que têm esse olhar de proteção a essas árvores e que analisam e indicam, é possível ou não é possível. Existem algumas árvores que podem ser cortadas imediatamente, que acabam sendo uma praga, inclusive, e que essa praga, ela cresce bem, porém ela danifica as árvores que estão ao seu lado e as espécies que estão próximas a ela. Então, essa árvore, inclusive, estava mostrando, tem muito lá na valeta do Santa Maria, tem muito dessa árvore ali próximo, aqui próximo ao Paraíba, tem muito dessa árvore que está lá, como eu já disse, na valeta lá do prolongamento Santa Maria, e também nos valetões, onde onde foram feitos lá na Nilo Máximo, tem demais dessa árvore que ela é prejudicial. Então, se vocês olharem, possivelmente, a retirada dessas árvores, não se assustem, todas as árvores que são retiradas, elas precisam ter uma compensação. No caso da praga, não. Essa é uma praga, não precisa ter a compensação, ela precisa ser retirada sem compensação. Mas as outras árvores de espécies que são protegidas, há necessidade de uma compensação ambiental. Então, existem árvores que estão em cima estourando já para cima dos fios de corrente elétrica, precisa ter uma contrapartida junto à EDP para que haja um desligamento. Nós temos também um pedido que eu gostaria de citar, que é lá perto da Escola Silvio Silveira, são árvores gigantescas e que neste último final de semana tivemos a queda de alguns galhos, estourando fios elétricos e causando dano às pessoas que moram ali próximo. Pois bem, então eu estou citando tudo isso para dizer o quanto é importante esse projeto, para que haja realmente, de fato, uma fiscalização, um plantio correto daqui para frente, porque essas árvores que hoje atrapalham o urbanismo da nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade, atrapalham porque não foram pensadas de forma correta o local onde ela deve ser plantada. Ela é estrondosa, ela é gigantesca e prédios foram construídos próximo. E ela hoje danifica a calçada, danifica a casa. Então, esse projeto ele veio para dar esse ordenamento.
quais as árvores serão plantadas na calçada X, na calçada Y, na região tal, na área rural. Então, assim, área rural a gente pode plantar de tudo. Vejo eu que podemos plantar de tudo para proteção e para que a gente tenha um respiro melhor. Eu que sou uma pessoa asmática, quanto mais árvore para mim, melhor, porque a gente sabe, a gente aprendeu isso na escola, que a fotossíntese, né, ela tira esse gás carbônico e libera o oxigênio para que a gente possa respirar melhor. Então, eu sou totalmente favorável a esse projeto. É um projeto que veio para dar ordenamento no desenvolvimento da cidade. Esse projeto já era para ter sido votado ano passado, não deu tempo e a gente está votando ele agora. Mas eu fico muito feliz também de ter participado aqui da votação da Lei 6553 de 2023, que foi a proteção da Mata Atlântica, um projeto em parceria aí com o Instituto Suinã e Corredor Ecológico, que visa proteger toda a Mata Atlântica, fazendo um cinturão em volta ao município de Jacareí, protegendo também as nascentes. Nós temos aqui em Jacareí o Viveiro Seu Moura, que é de grande importância. Aqueles que ainda não conhecem, vá conhecer, porque teremos até uma participação turística agora, dia 27 de setembro, lá no Viveiro Seu Moura. Aproveite esse momento e vá conhecer. Quero mandar um abraço para o SASAC também, que o SASAC é um grande incentivador dessa proteção ambiental, e a gente já teve alguns projetos juntos, né? Quero mandar um abraço também para a dona Maria Helena, lá do Colônia. Quem não conhece, ela também, junto com a comunidade, junto com a família, tem a proteção. Lá tem um pulmão, uma preservação ambiental dentro do bairro, que é de grande importância para os moradores. Então, toda vez que chega alguém querendo fazer uma construção naquela área, chega a dona Maria Helena e mais a comunidade falar, aqui não, aqui é proteção ambiental. Então, dizer para as pessoas que estão aguardando essa resposta do nosso gabinete, a gente continua na luta. Se for possível, será retirada sim. Fazemos de tudo e mostramos por parte técnicas também quando há possibilidade. Mas lembre-se que há previsão de compensação e isso precisa ser feito para repor todo esse movimento que as árvores trazem para a gente, tá bom? Então, falar sobre isso. Mandar um abraço para a Fatinha, que é da Rua da Feira, que aguarda uma poda também e uma supressão de uma árvore, e a Fia, que é lá do Jardim Santa Maria. Eu acho que os que me antecederam já falaram bastante também. Só quero deixar aqui meu voto favorável a esse projeto e que a gente possa ter uma cidade mais equilibrada e com muito mais árvore para que a gente possa respirar cada vez melhor. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público e internautas em geral. Hoje, falar desse plano municipal de arborização urbana é falar do bem-estar da nossa cidade, falar das necessidades que precisamos ter na nossa cidade e o olhar sobre a nossa arborização urbana. É triste a gente ver algumas calçadas da nossa cidade sendo invadidas por raízes grandes de árvores que talvez não foi pensado quando plantado naquele local. E essa árvore hoje ela traz um problema para as cidades, principalmente quanto à mobilidade. Porque pessoas com deficiência no caminhar, pessoas com mobilidade reduzida, é um verdadeiro desafio caminhar por essas calçadas, uma vez que ela não traz segurança nenhuma. Esses dias eu estive falando com meu amigo mineiro ali no restaurante, em frente à casa do advogado, e a calçada dele está sendo levantada por conta de uma árvore que não foi, talvez, na hora do seu plantio, estudada melhor se ela seria ou não conveniente ser plantado naquele local. Nós temos algumas árvores ali na Avenida das Letras, no Vila Branca, que ela também traz problemas justamente das pessoas que caminham por lá.
E isso nós temos que pensar, e hoje eu acho que esse plano municipal de arborização urbana ela vai justamente nisso. Quando eu deixei o seminário, há muitos anos atrás, eu fui para o Rio Grande do Norte e trabalhava numa empresa na cidade de Mossoró. E a prefeita da época ali de Mossoró, ela fez uma campanha de arborização na cidade, de árvores frutíferas. Acho que seria uma boa oportunidade, da gente também pensar em plantio de árvores frutíferas, Daniel. Uma vez, além da sombra, essa árvore, dependendo da árvore ali plantada, não vai trazer esse problema, ela também vai trazer a fruta, que vai saciar a fome de quem passa por ali naquele momento. Então, quero dizer que sou totalmente favorável, eu acho que precisamos ter esse plano mesmo regulamentado através de um projeto de lei, porque esse plano ele visa dar, como eu falei, o norte para a cidade e a necessidade desse projeto. Então, quando a gente pensa num plano assim, a gente está pensando também na sustentabilidade do município, que a cada dia vai se tornando cinzento com construções de prédios e prédios. E o verde, ele visa justamente trazer a vida, trazer a paz e um clima mais favorável, principalmente em períodos de altas temperaturas que já nós vamos começar a sentir com a vinda desse verão. Então, conte com o meu apoio favorável e chegou a hora da gente discutir o verde na nossa cidade. Obrigado. Paulinho. Boa tarde a todos. Quero aqui, rapidamente, comentar sobre esse projeto do prefeito Celso Florencio, que aprova e institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Jacareí. Projeto importantíssimo aqui para a nossa cidade. Eu sei hoje o quanto os munícipes da nossa cidade sofrem. A gente recebe aqui no nosso gabinete inúmeros pedidos, muitas vezes de supressão de árvore, e a gente sabe que a legislação é clara, o meio ambiente cobra bastante, e é como eu sempre falo, eu acho que a nossa cidade de Jacareí, lamentavelmente, é uma cidade que ficou praticamente 23 anos sem o plano diretor. E muitas vezes, a gente começa a falar de outra cidade que cresceu, eu acho que tanto o executivo como o legislativo, você tem que ter essa audácia. Você tem que ter essa audácia de mudar as leis que existem, são leis que muitas vezes ela não atende o clamor popular, mas muitas vezes você chega em um cargo executivo, você fica com medo de mudar e diz o seguinte: a lei é essa, mas nós estamos aqui para isso, para mudar as leis. Quantas pessoas que sofrem com a árvore próximo da sua casa, que está com problema para cair, quantas árvores já caiu em cima de carro, de casa, quem fica no prejuízo? Só dou um exemplo para vocês. A nossa cidade tem alguns bairros que é muito íngreme. Dá um exemplo aqui, Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio, todo mundo sabe que é muito íngreme. E o que acontece? Ali tem um munícipe que está tentando regularizar a residência dele. E a secretaria responsável, ela foi lá e disse para ele o seguinte: a calçada dele tem um degrau mais ou menos de uns 20 centímetros, que ele tinha que tirar aqueles 20 centímetros para deixar normal a calçada dele. Só que um pouco mais para baixo, tem uma árvore, tem um poste no meio da rua e não tem calçada. É isso que a gente vive aqui no dia a dia, na nossa cidade de Jacareí. E o munícipe, ele cobra isso da gente. Como que eu vou regularizar a minha calçada, sendo que do lado tem um poste no meio da rua, que é uma luta grande aqui na cidade também, porque quando se mexe com a poderosa Bandeirante, não pode nada. Então, assim, são essas leis que o executivo, ele tem que ter essa audácia para mudar. E se mudar a lei, é para atender o povo, é para atender a população, porque essas leis são leis antigas, lei que não serve mais para o povo, para a população. Então, eu acho que esse projeto aqui é um projeto bom, e nós temos que trabalhar para que ele saia do papel, para que faça esse plano de arborização aqui na nossa cidade. Se você hoje pegar aqui do começo da Barão até o fim, Daniel, você não vê árvore.
Esse centro nosso aqui, ele está morto porque não tem árvore. Só que as árvores antigamente são árvores gigantescas, muita raiz, né? E esse plano de arborização, ela vem justamente para isso, para plantar as árvores adequadas. A gente vai em alguma cidade, a gente vê no centro, né, todo arborizado, né, coisa mais linda. Jacareí não, né? A gente anda no centro ali, a gente sente falta dessas árvores, né, para dar um pouco de sombra para as pessoas, né, porque a árvore também é vida, mas ao mesmo tempo a gente não pode continuar ignorando essas árvores que são gigantescas, com a raiz que já está estourando a calçada. É uma tristeza, muitas vezes você é multado porque a sua calçada não está bem feita, mas a árvore, ela estoura a sua calçada e ninguém vai fazer o quê? Então, é nesse aspecto que a gente tem que cobrar, e esse projeto aqui é justamente para isso, né? Para que a gente, enquanto vereador, a gente acompanhe, para que a gente, enquanto vereador, leve as propostas, a sugestão. E aí eu quero parabenizar o prefeito Celso, tão pouco tempo, fazendo esses projetos audaciosos, para que a gente possa mudar a cara da nossa cidade de Jacareí. Eu acho que tanto o prefeito como nós, vereadores, a gente não pode trabalhar muito na juridiquês, né? Achar que tudo não pode fazer isso e aquilo. Por isso, nós ficamos aí praticamente mais de 20 anos, né, sem terminar o nosso plano diretor, a qual muitas empresas que era para instalar aqui na nossa cidade não se instalaram por conta disso, porque nenhum empresário vai colocar a sua empresa num local onde ele não tem segurança. E esse é o nosso papel. Eu vejo empresas aqui na nossa cidade, Jacareí, né, querendo ir embora daqui. E agora que concluiu o plano diretor, né, fazer a lei de zoneamento, eu tenho certeza que Jacareí tem um futuro grande, e eu tenho certeza que o prefeito Celso Florencio tem esse olhar junto ao empreendedorismo, né, e a gente vai conseguir avançar muito para dar emprego, né, para as pessoas aqui da nossa cidade de Jacareí. Eu acho que é dessa forma que a gente constrói uma cidade diferente, uma cidade igualitária para todos. Nós não podemos ficar aqui assistindo outra cidade crescer. Vê quantos anos São José tem em Jacareí. Por que São José cresceu daquele jeito? Eu morei muitos anos em São José. E os prefeitos que por lá passaram, Daniel, se você for em São José, nas estradas rurais, na zona rural, você vê a diferença, né? Como São José cresceu. Vamos fazer, depois a gente vê. Porque se o prefeito entrar e ele tiver medo de algum processo, não que vá fazer alguma coisa irregular, mas você tem que atender o povo e a população. As leis estão aí, o vereador Hernani disse bem, as leis elas podem ser mudadas, basta você ter, né, essa coragem de mudar, e essa Câmara também tem que ter esse conhecimento, essa Câmara tem que ter esse objetivo de mudar as leis para que a nossa cidade cresça, para que a gente possa ter uma cidade maior. Então, eu quero aqui já parabenizar o prefeito Celso, dizer que eu sou favorável a esse projeto e trabalhar muito para que a gente possa mudar o centro da nossa cidade de Jacareí. A gente vê hoje os comerciantes, né, os comerciantes estão afogados, não tem mais o que fazer. Dá até dó, você sai nesse comércio, tantas lojas fechadas, tantas portas fechadas. Eu sei que é um local que é particular, mas aquela antiga rodoviária velha, Daniel, né, ali está morto. Aquele local morreu. E eu já fiz a indicação para o prefeito, né, e vou continuar cobrando. Essa semana eu tive uma reunião com o sindicato condutor, é urgente, certo? E a indicação também de voltar alguns terminais dos ônibus urbanos na rodoviária velha para dar vida ali naquele local. O que nós precisamos é fazer o comércio girar, as pessoas precisam de renda, as pessoas precisam de viver, e está ali. Quando tinha ali, os ônibus encostavam na rodoviária ali, era um fluxo de gente muito grande. Hoje nós temos Santa Branca, né? Por que não voltar o Santa Branca ali, que fica mais próximo para as pessoas pegar o ônibus, abre aquelas baias ali, dá condições para o motorista, o cobrador, ir no banheiro, usar o banheiro, vai melhorar bastante, vai voltar aquele movimento na rodoviária que está morto, um local daquele, as pessoas não utilizam mais aquilo ali, e acaba virando ponto de andarilho ali dia e noite. Quando a gente passa a noite ali de madrugada, dá até vergonha de saber que a nossa cidade tem aquilo lá. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter esse pensamento de trabalhar e melhorar a nossa cidade. Mas, mais uma vez, parabenizar o prefeito Celso, que está tendo uma visão, um olhar diferente para a nossa cidade, e a gente, enquanto vereador, podendo dar essa contribuição para a gente melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Também quero aqui agradecer
secretário do Meio Ambiente, Rogério Costa Manso, prefeito Celso Florencio. Esse plano municipal de arborização urbana de Jacareí é muito importante. Eu ainda estava como subprefeito lá no Vila Garcia e quero agradecer também que a equipe que estava no viveiro, a equipe do Hermes, fizemos aí plantio de 200 mudas aqui em Jacareí, na região oeste. Aí. E também a minha preocupação é essa, precisamos arborizar, mas infelizmente às vezes você planta uma muda e vem a questão do vandalismo. E até mesmo, Joé, que você tem ideia, plantamos 200 mudas ali para o lado do Vila Garcia, Bandeira Branca, e furtaram. O pessoal furtava. Mudas de IP, que é muito bonito, né? IP amarelo, IP branco, o rosa. E aí hoje a gente passa ali na descida ali próxima ao César ali, Bandeira Branca, furtaram os pés de árvore ali de IP. A cidade precisa pensar, não só a cidade como nosso país, o mundo, a questão aí da arborização, o mundo climático. Hoje você está de blusa, daqui a pouco você tem que tirar a blusa. A gente não sabe a temperatura que está o nosso mundo, né? E a questão da árvore é isso. Foi colocado aqui, a gente tem situações aí que às vezes o município vem até o gabinete, quer fazer a retirada da árvore, mas a gente conversa sempre com a questão da Secretaria de Mobilidade Urbana, de já mandar um abraço lá. Se a gente evitar de poder fazer o corte, a gente evita. Porque é muito triste quando você vê uma árvore com saúde sendo cortada. Aqui foi citado algumas árvores também. A leucena, ela é exótica, é invasora, é considerada como uma praga. E aqui mesmo vamos ter que fazer o corte próximo à prainha. Mas vai ser feito o plantio de novas mudas. Então é assim, a gente tem também essa questão aí da arborização, é preocupante. Acho que está na hora da população começar a acordar para isso. E os bairros também. Por que não fazer um trabalho aí de levar o plantio de mudas para os bairros? Porque sabemos, não podemos fazer plantio de árvores debaixo de uma fiação, vai ter problema com a fiação elétrica, vai ter problema com a iluminação, mas tem campos que a gente consegue fazer um plantio. E até mesmo a questão da logística, do planejamento. A gente tem um problema ali no Lago do Jaú, não consegue fazer a limpeza do lago porque fizeram vários plantios de mudas e árvores e a máquina não consegue chegar até o local. Então assim, pensar com logística, planejamento, mas eu sou uma pessoa que incentivo o plantio de muda, fiz alguns trabalhos também nas escolas ali da região oeste, com os alunos ensinando, aprendi muito também na Secretaria do Meio Ambiente, que comandava a subprefeitura. Um abraço para a Claude aí, tem secretária, e dizer que estamos no caminho certo, pensar no verde, pensar no futuro aí, porque o planeta Terra agradece. Sou favorável ao projeto. Bom dia mais uma vez, bom dia presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia a todo mundo que nos acompanha de casa. Esse projeto que a gente está votando aqui é o Plano Municipal de Arborização, uma demanda bastante importante e muito presente quando a gente conversa com os munícipes aqui em Jacareí. E eu fiquei feliz, quando eu estava analisando o projeto, de ver que foi um projeto muito bem construído, que contou com consulta à população por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que passou pela construção técnica de várias pessoas aí e que resultou num material bastante extenso. Foram mais de 300 páginas no total aí o projeto, 200 e pouca do anexo. Mas eu fiquei um pouco triste, presidente, dessa vez com a Câmara. Eu sempre cobro da Prefeitura que chame mais a população, que tenha uma participação popular mais intensa nos processos de elaboração dos projetos de lei, mas dessa vez foi a Câmara que não contribuiu para isso. A Prefeitura fez um bom trabalho, construiu um projeto bem embasado tecnicamente, consultou a população em vários momentos, mas aí quando chegou aqui na Câmara, a Câmara não chamou os vereadores para fazer uma apresentação desse trabalho,
não chamou a população para fazer uma apresentação desse trabalho. Eu entendo que cabe à Comissão de Meio Ambiente, e aí falo especialmente com o presidente, o vereador Silfarni, convidar a população, fazer um chamamento da população, e se não é possível falar com a população, ao menos que se faça um chamamento dos vereadores para que se apresente esse material. As falas anteriores à minha, presidente, trouxeram vários pontos importantes, pontos que trazem demandas da população, inquietações da população, mas a gente não falou nada sobre o material que foi apresentado aqui, as mais de 200 páginas apresentadas pela Secretaria de Meio Ambiente sobre esse plano municipal de arborização, que é muito importante, que tem um impacto significativo e que responde a um dos maiores problemas de Jacareí hoje, que é justamente a arborização. Passado esse ponto, que eu queria fazer um alto puxão de orelha aqui na Câmara, né, levando em consideração que faz parte também aqui da Câmara, quero partir para a análise desse material do Plano Municipal de Arborização, que eu achei bem interessante. Eu queria, no início da minha fala, tocar num ponto que é abordado ali no início do material, que é a homenagem ao Seu Moura, que é um jacareense célebre, muito importante aqui para a arborização de Jacareí, para a defesa do meio ambiente, e ele é citado ali, ele é trazido como um exemplo sobre a necessidade de educação ambiental, sobre a necessidade de uma arborização aqui em Jacareí, fazer essa menção honrosa aí ao Seu Moura. Depois disso, eu quero trazer alguns pontos do diagnóstico apresentado nesse material, que eu achei interessante e que também me chamou a atenção para quão poucas árvores a gente tem em Jacareí. Aqui em Jacareí, nas ruas, pela pesquisa feita pela Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem 16.467 árvores nas ruas e 1.812 árvores nos parques e áreas de lazer. Nas ruas, a gente tem 114 espécies diferentes de árvore. E nos parques, 144 espécies. Existe uma regra, e eu descobri essa regra, presidente, recentemente, conversando com o pessoal do Observatório das Árvores, conheci essa organização da sociedade civil muito bacana, num evento que aconteceu no ITA, ali em São José dos Campos, no qual eu tive a oportunidade de participar de uma aula com os alunos de engenharia eletrônica, que existe uma regra chamada Regra de Santo Amor Júnior, que é um ambientalista que fala o seguinte: em todas as cidades, a gente tem que ter uma proporção de 10, 20 e 30 das árvores. O que significa isso? A gente precisa ter 10% de uma mesma espécie, até 10% de uma mesma espécie, até 20% do mesmo gênero. Então, a gente pode ter 10% de uma espécie específica de ipê, 20% de vários tipos de ipê diferentes e 30% da família botânica. O que é uma família botânica? Eu não sabia disso, mas ipê e jacarandá, por exemplo, são da mesma família botânica. Famílias botânicas são grupos de gêneros de árvore. E a gente precisa ter essa proporção, 10, 20 e 30 nas cidades, esse limite, esse teto, para que a gente não tenha árvores que são consideradas predatórias, que se espalham muito, que pegam muito dos recursos do solo e que atrapalham o desenvolvimento de outras espécies, de outros gêneros, de outras famílias botânicas. E aqui em Jacareí a gente tem mais de 12% de uma mesma espécie, quebrando essa regra do Santo Amor Júnior, que é a murta. A murta é uma árvore baixinha, que vocês devem ver em vários pontos aí da cidade, que além de não estar acima da proporção recomendada, ela ainda é considerada uma árvore exótica. É uma árvore que, pelo planejamento apresentado aqui pela Secretaria de Meio Ambiente, ela vai ser proibido o plantio e vai ter que ser suprimida os espécimes que já existem. Então, é para você ver, a árvore mais comum em Jacareí é uma árvore que faz mal para a nossa cidade, para a nossa biodiversidade vegetal, né? Além disso, o plano ele aponta alguns pontos interessantes, como o problema de manejo. Tem muita árvore que é cortada errada e o corte errado mata a árvore. Tem muita árvore que a poda é feita errada, isso prejudica o crescimento da árvore. Tem muita árvore que foi plantada com mau planejamento. Então a gente tem canteiros pequenos, a gente tem conflitos com a fiação. Isso é fruto da falta desse plano de arborização que hoje está sendo votado aqui. A gente tem também uma pesquisa de opinião aí com os jacareenses, no qual, uma pesquisa por amostragem, obviamente, se não me engano foram 900 jacareenses entrevistados, que 63,25% acha que a rua da sua casa não tem arborização suficiente, o que mostra como Jacareí é deficiente nessa questão da arborização. E aí,
passar desse diagnóstico, o plano de arborização traz algumas metas. Traz a meta de serem plantadas nos próximos 28 anos 27 mil novas mudas, 27 mil novas árvores, o que parece um número alto, Jean, mas não é alto. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que para cada um habitante nós tenhamos 3 árvores para garantir qualidade de vida. Então a gente está falando aqui de 600 mil árvores em Jacareí. E quando a gente pega exemplos próximos aqui, como São José dos Campos, a gente vê como a gente está distante desse futuro ideal. São José dos Campos é uma cidade profundamente arborizada, que tem sim seus problemas, tem sim suas questões, principalmente relacionadas à supressão de árvores, mas que avança nesses aspectos. E a gente precisa, além de aprovar esse plano, que mais uma vez é um ótimo material, construído em boas práticas aí nacionais, de boas instituições, a gente precisa debater para aprofundar esse bom plano. Talvez se todos os vereadores tivessem tido a oportunidade, fossem cientificados pela Comissão de Meio Ambiente com tempo suficiente para estudassem o material e pudessem trazer sugestões, a gente poderia qualificar ainda mais esse material e trazer benefícios ainda melhores para Jacareí. Eu quero finalizar a minha fala, presidente, nesse 1 minutinho de sobra que eu tenho, dizendo que para que essa meta de 27 mil árvores dê certo nos próximos 20 anos, a gente vai precisar plantar 1.370 mudas por ano, começando agora. Então, eu já adianto que vamos, todos os anos do nosso mandato, fazer pedidos de informação para acompanhar como anda essa plantação de novas árvores, cobrar que essas árvores sejam de fato plantadas, para que Jacareí tenha, enfim, árvores em número suficiente, uma melhor qualidade de vida e uma riqueza vegetal adequada à nossa população. Vou votar favorável ao projeto e espero que nos próximos projetos a gente tenha a oportunidade de discutir com maior profundidade esses temas. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar em votação. Como votam os vereadores Silfarne, do Cidade de Salvador, Valmir, do Parque Meia Lua, Daniel Mariano, Gabriel Belém. Secretário, gostaria de fazer uso da minha justificativa de voto. Por conta da limitação de tempo, eu não consegui passar por todos os pontos que eu destaquei no Plano Municipal de Arborização, e eu queria falar de mais um ponto que eu acho que é bastante relevante. O novo plano, ele traz a responsabilização para os loteadores de novos loteamentos urbanos, a responsabilidade de plantar as árvores em proporção adequada nesses novos loteamentos, para que daqui para frente as novas construções, novos empreendimentos imobiliários na cidade tenham uma arborização adequada. Isso é muito importante, isso é pensar no futuro. Então, quero parabenizar mais uma vez a Secretaria de Meio Ambiente pela construção e quero também fazer aqui uma menção honrosa ao Viveiro Municipal, que hoje é administrado pelo Suinam, que tem feito um bom trabalho, tem revitalizado ali, tem questões que precisam ser enfrentadas, mas tem realizado sim um bom trabalho, e ele vai ter o Viveiro vai ter um papel fundamental nesse novo plano, que é de cultivar as novas mudas de árvores que serão plantadas. E tem que ser dentro das especificações trazidas aqui no plano. Então, acho que isso é importante, essa menção, e mais uma vez, voto favorável. Como vota Hernani Barreto? Eu quero justificar o voto e acho que as colocações do vereador Gabriel são pertinentes, sim. Até porque nós temos aqui o texto da legislação que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana. Só que nós não temos ele estampado, o plano, obviamente, estampado aqui. Então, no capítulo 3, quando fala da participação popular no trato da arborização e da educação ambiental, que está no seu artigo 9º, eu acho que aí, Gabriel, acho que a gente pode sim utilizar os recursos da Câmara Municipal, a TV Câmara, conversei com o líder do governo, para que faça um amplo trabalho e a gente trazer os principais pontos, até porque são 5 incisos, de uma forma rápida aqui: informar e conscientizar a população da importância da preservação e conservação, implantar atividades que visem reduzir a depredação e o número de infrações, compartilhar ações para viabilizar a implantação e manutenção da arborização, conscientizar a população sobre a importância do plantio de espécies nativas e, o último, conscientizar a população acerca das espécies exóticas inovadoras e sobre os problemas que podem causar. São temas importantes que envolvem não só as questões do cotidiano, como o plantio na frente da nossa casa, mas os grandes empreendimentos da cidade. Sou favorável.
Como vota Jean Araújo? Eu queria pontuar também aqui, vereadores, né, que é um avanço muito grande para a cidade, esse plano de arborização. E também uma questão que o vereador Gabriel pontuou, né, da questão das árvores, né, se são poucos ou não. Mas é importante lembrar também que o plano prevê uma revisão a cada 5 anos. Então a gente consegue, de repente, fazer uma revisão também constante nesse sentido, tentar colocar mais árvores no município. E pontuar também assim, a questão da organização das árvores, né? A gente tem bastante pedido de poda, de supressão na cidade, e com esse plano aqui a gente vai conseguir avançar ainda mais nesse sentido. E também, como conversei com o vereador Hernani, né, a gente pretende ver com a TV Câmara para que a gente possa fazer uma matéria para ser amplamente divulgada na cidade, para que mais pessoas possam saber desse plano e assim trabalharem de acordo com as diretrizes desse plano e a gente conseguir uma cidade cada vez mais arborizada e com organização para o nosso município. Meu voto é favorável. Como vota Joex Almeida? Como vota Luiz Flávio Flavinho? Como vota Marcelo Dantas? Maria Amélia? Só justificando meu voto, senhor presidente, quero mais uma vez parabenizar o governo Celso Florencio, quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Planejamento, Educação Ambiental, todos que estão aí nesse movimento para levar mais árvores para a nossa cidade e cuidar e zelar pelo nosso meio ambiente. Em especial, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Hermes, que é um grande plantador, né? Ele plantou diversas árvores aqui na nossa cidade e hoje ele se está lá cuidando do nosso Parque dos Eucaliptos. Hermes, meu abraço, meu respeito e meu carinho pela sua ação, você que representa todos os servidores municipais da nossa cidade que pensam e protegem o meio ambiente. Como votam Neto Alves e Paulinho dos Condutores? Discussão única do PLE número 31 de 2025 foi aprovado por 12 votos favoráveis. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retorno às 15 horas. Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o